Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gamification Summit, o webinário que a Gamifique organiza para falar sobre o mercado de gamificação no Brasil. Hoje nós vamos bater um papo sobre gamificação em serviços financeiros. E para isso nós reunimos aqui um time de especialistas, tanto em gamificação quanto no negócio. Temos aqui o Rodrigo Richter, especialista em gamificação. Temos o Rubens Melo, CEO da Gamifique. Temos o Vinícius Porfírio, que é executivo de expansão da Gamifique. O Elson Barbosa, que é diretor de expansão e head de sucesso do cliente, também da Gamifique. E temos a Kathleen Talevi, que é CEO da Jornada Quest, que é uma startup de recrutamento que utiliza RPG nos seus processos de recrutamento. Ela também vai poder falar um pouquinho a respeito. E temos o Reinaldo Souza Ferreira, que é proprietário da RSF Cred, que é uma empresa parceira da Gamifique que utiliza a gamificação em seus processos. Eu gostaria de começar aí pelo Reinaldo, pedindo para ele abrir o microfone e fazer suas considerações iniciais e dar boa noite para todos que estão aqui com a gente no Google Meet. Seja bem-vindo, Reinaldo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, como você me falou aí, né, eu sou proprietário da RSF Cred. A gente é correspondente bancário do Banco do Brasil há 10 anos. E esse ano a gente iniciou o nosso processo de vendas com a implementação dessa ferramenta, né? O mercado ele vem passando por várias transformações depois do Covid. Eu tenho dito que o mercado, a gente tem que se reinventar o mercado todo dia, né? Com as mudanças que tiveram com a questão do Covid. Hoje, a maioria dos gerentes, diretores, o banco em si, ele mudou muito os processos, ele se desenvolveu bastante nesse período aí com relação à tecnologia, e eu, mais do que ninguém, eu acredito muito nessa questão que o maior capital que a empresa tem, apesar de seus ativos serem importantes, é o capital humano, né? E a gente tem implementado a gamificação como forma de reconhecimento, porque eu também acredito muito na meritocracia, de você remunerar, você realmente dar valor, você destacar aqueles profissionais, né, e estimular os que não estão ali num par de igualdade, para você nivelar a equipe, né? Não adianta você ter um jogador estrela e metade do time fubá, não vai funcionar, né? Se você tiver um negócio médio, é igual aquela viagem de carro, que você sai andando a 200 km por hora, de repente você dá 40, anda 200, anda 40, você corre um sério risco de não chegar no final da tua viagem. Às vezes uma viagem que você tem equalizado, né, que você tem ali consegue ter um linear melhor, até para a gente, que nós que somos profissionais aí, que temos empresas, é mais fácil você planejar. É muito difícil você fazer planejamento com nuances muito grandes no mercado, né? E a gente tem vivido assim. Eu, particularmente, depois que a gente implementou a ferramenta, mês passado, foi o melhor faturamento de todos os tempos da empresa. Foi um excelente faturamento, a gente teve, eu percebo o crescimento. Eu queria ter trazido para a reunião alguns números melhores até para apresentar para vocês, mas a gente está passando por um momento muito difícil, principalmente no meu segmento. Para quem não entende um pouco de economia, né, às vezes certas decisões que a gente vê acha que é benéfica. Em primeiro momento ela até parece que sim, mas no caso do meu mercado do consignado, a gente tem tomado as porradas grandes que tem me preocupado muito. E eu tive que fechar alguns negócios, né? Então, isso impactaria. Se eu fosse fazer uma análise para trazer, eu não conseguia trazer uma análise precisa, não ia ficar um negócio para fazer uma demonstração bacana. Mas eu posso falar para vocês, ano passado mesmo, mês passado, mesmo com o fechamento de alguns escritórios, a gente teve um faturamento, a gente manteve o faturamento e cresceu. Então, ou seja, é um número muito bacana. Se eu tivesse com todos os escritórios funcionando, que a gente fechou por conta de algumas mudanças no cenário econômico, eu teria feito um resultado melhor ainda. Então, a gente consegue enxergar que a ferramenta realmente ajuda, né? A minha irmã tem tomado frente desse negócio aí mais do que eu, que é a minha gerente comercial. Ela tem
falado mais perto com a equipe, eu fico mais estratégico, então, às vezes eu viajo muito. A reunião passada era para eu ter participado, eu acabei não conseguindo. Eu tive que fazer uma viagem e não consegui chegar a tempo. Hoje mesmo eu me planejei o dia todo para não atrasar, tive que dar um pulinho para resolver um negócio ali agora, quase que me atraso. Mas realmente foi muito boa a parceria com a Gamifique e recomendo, né? Recomendo sim essa ferramenta de trabalho. Excelente esse trabalho de vocês. E se tiver alguém que tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, pode me perguntar, que eu estou aqui para responder também. Bacana, Reinaldo, obrigado. Quem tiver perguntas para o Reinaldo, só levantar a mãozinha que eu vou liberando aí aos poucos para o pessoal ir fazendo as perguntas, não só agora, como no decorrer da nossa... Deixa eu apresentar minha gente, a minha irmã, ela que faz o negócio funcionar. Das postagens dos cursos e a ferramenta é perfeita. O pessoal fica louco, como é que faz para ganhar ponto? Eu quero pontinhos nos meus carrinhos, nos meus avatares, e é perfeito, motivou a nossa equipe, está todo mundo louco pelas premiações que a gente criou. Maravilha, show de bola. Se quiser sentar aí também e participar com a gente, fica à vontade. Tá, a gente está resolvendo uma questão hoje, é um dia detalhe de família, e pensa uma pessoa que voltou correndo para pegar os telefones. Hoje é aniversário da minha cunhada, eu vou ficar aqui, eles vão para lá festar, daqui a pouco eu vou. Tranquilo. Tá? Maravilha. Vou deixar você, se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Então, agora eu quero chamar aqui para também fazer algumas considerações, dar boa noite para o pessoal. Kathleen Talevi, da Jornada Quest. Kathleen, seja bem-vinda. Olá, gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre uma experiência bacana trocar, né, acho que é troca de conhecimento, e eu me identifico muito com o Reinaldo falando sobre a reinvenção no Covid, né, porque a Quest, a gente nasce ali no meio desse desafio de fazer a transição do físico para o híbrido, como é que a gente vai fazer processo de seleção, então... dentro dessa perspectiva nasce a Quest. A gente olha o mercado, vê os desafios, percebe que a gente precisava, de alguma maneira, contribuir para que a gente pudesse continuar selecionando o capital humano de uma maneira super qualificada, e aí vem a gamificação para salvar a gente e nos ajudar a construir aí, então, uma solução que contribui junto com a Gamifique para que a gente possa ajudar as empresas a desenvolver a área de gestão de pessoas nas mais diversas frentes. E ainda bem que temos a gamificação, né, gente? Maravilha, seja bem-vinda. O Vinícius levantou a mão aí, Vinícius. Não, pode dar seguimento. Foi sem querer. Não, então já fica aí já, porque agora é sua vez de fazer suas considerações iniciais. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Prazer aqui, um privilégio estar com vocês. Eu fiquei muito feliz aí ouvindo o Reinaldo falando, né? Com certeza aí nós temos algo muito incrível que está acontecendo, né? Que é a gamificação, né? A gente consegue ver o efeito que isso tem surtido nas empresas, né? Nos nossos parceiros. A gente pega toda essa estrutura, é engraçado que o conceito ele já existe desde quando, ele já está meio que no nosso subconsciente, né? Desde quando nós éramos criança, a gente vem seguindo dentro da mecânica da gamificação, né? Começa lá na escola, né? Primeira, segunda, terceira série, é como se as matérias fossem os indicadores que vão nos levar para os próximos níveis, né? E quando a gente traz isso para o mundo real, essa estrutura, né? Aliada com a tecnologia que a gente tem por trás de tudo isso, a gente consegue resolver uma dor aí que hoje a maioria, né, das empresas hoje tem, que é essa conexão que a gente faz dos usuários com a própria organização, né? E aí gera esse engajamento, gera o reconhecimento, a capacitação, né? Isso impacta direto no resultado. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito bacana. Maravilha, obrigado, Vinícius. Agora eu quero chamar aqui o Rodrigo Richter para fazer as suas considerações iniciais e dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar novamente falando com vocês aqui sobre gamificação, esse assunto que eu sou tão apaixonado. Falando um pouco mais aqui, né, da parte de financeiros, eu talvez mais como um cliente, né, e conhecendo as ferramentas do outro lado, né, como usuário, dá para ver muita movimentação, né, de gamificação cada vez mais em
em diversas estruturas, né, que a gente utiliza no nosso cotidiano, né, seja desde o cartão de crédito a um programa de fidelidade, né, a gamificações mais complexas. Acho que o mercado tem muito a expandir ainda, a gente está só começando, assim como a gente também está só entendendo ainda quais são as melhores formas de aplicar a gamificação, em quais condições, situações e para que tipo de usuário, né? E acho que isso ainda tem muito a ser desenvolvido. Eu hoje mesmo participei de um webinário da Polygon, que é uma blockchain aí que está vindo muito forte, e eles estão vindo com bons projetos aí também, com a Web3, né, entrando um pouco mais no mundo do cotidiano das pessoas, e o quanto eles estão falando de gamificação. Acho que eu vi a palavra ali, acho que umas 6, 7 vezes durante os 40 minutos, foi muito interessante, eles falando muito de jornadas e desafios, e acho que essa ideia ainda, né, a gente convive um pouco mais dela no cotidiano, mas tenho certeza que é uma questão de tempo até para todo mundo falando um pouco mais disso de uma maneira bem natural, tal qual hoje em dia se fala de Pix e de outras coisas, né, com uma naturalidade assim que fica evidente, tal qual o Vinícius falou, né? A gente usa essa estrutura, já é só uma questão de juntar as coisas, que agora a gente tem tecnologia e condição para isso. Acho que por hora é isso, pessoal. Maravilha, e tem tudo a ver isso com o papo da noite, que é sobre gamificação em serviços financeiros, né? Depois, se você puder falar um pouco mais sobre, nas próximas intervenções que você fizer, falar um pouco mais sobre essa questão do blockchain, Web 3.0 aí, que é um tema que invadiu o mundo das finanças, saiu daquele universo nerd, né, e entrou aí no dia a dia, está entrando ainda, vai ser bem legal. O Elson levantou a mão, já aproveita para falar o que você tiver que falar e fazer suas considerações iniciais também. Seja bem-vindo. Obrigado, Davi. Eu sou o Elson Barbosa. Muito bacana ouvir aí o Reinaldo falar, né, Reinaldo, os conceitos de humano. A Kathleen também fala com muita sabedoria. E o Rodrigo também, e o Vinícius se posiciona muito bem. Bom, talvez, de todos nós aqui, eu sou o cara que mais experiência de vida, né? Estou chegando a meus 47 anos depois da manhã. E muito bacana sobre o Rodrigo falou, e uma coisa que eu já estou desde 2018, o Rodrigo falou muito bem sobre o Web3, né? E isso é uma coisa que eu já estou pesquisando desde 2018. Hoje eu faço parte de um grupo da Alma DAO, não sei se o Rodrigo conhece, que é o pessoal lá da Reserva, da marca de roupa, que a gente entende que o Web3, né? Quando chegou a Web1, todo mundo já conhece, né? Vamos chamar que é o jornal escrito. O Web 2 é o que a gente vive hoje, né? Nem sempre a gente tem interação, a gente mais ouve do que fala. O Web 3 vai mudar o mundo das finanças, vai mudar o mundo de como a gente entende como vai ser a gamificação, e a gente entende que nós estamos falando aqui de inovação, né? Inovar, o que é inovar? Né? O conhecimento, ele ganha uma velocidade tremenda, que a única forma que a gente encontra é passar o mesmo assunto, as dores da empresa, de uma forma lúdica e bem mais rápida, né? Em forma de quiz, de perguntas e respostas, de uma forma que você possa encontrar a metrificação desses resultados, igual o Vinícius falou, né? Então, é uma forma lúdica que eu vejo, e acredito ainda que o Rodrigo falou muito bem sobre o Web3, mas ainda nós estamos ainda no início, né? E realmente vai modificar a forma como a gente interage, né? Quando a gente olha mesmo para dentro de Web3, tudo isso vai modificar, mas vai evoluir, né? A gente está falando aí de IA, mas a gente entende que a Web3 ela vai transformar a forma de interação nossa, e a gamificação é um desses passos, né? A gamificação está dentro de Web3. Apesar que a Web3 ainda não está, mas a gamificação, o Vinícius colocou muito bem, ela começou lá, e a única forma que a gente vai entender é condensar tudo isso, né, num mundo globalizado, para ganhar velocidade. Não só em velocidade em termos de conhecimento, mas em velocidade em termos de resultado, né, em termos de vender mais, em termos de engajar mais, né, que hoje você tem aqui na sua mão um mini computador. Esse mini computador, ele passa, né, a ser parte do nosso, talvez do nosso próprio DNA, né? Tem algumas brincadeiras que é quase que impossível. Você vai almoçar, você leva o celular, né? Então a gente entende isso, e inovar é isso, né? A gente adaptar ao século XXI com tecnologias que atendam realmente
essas gerações, né? Eu sou da geração X, mas eu entendo que se eu não tiver presente nessa nova Web3, eu não consigo romper com o negócio, eu não consigo fazer novos negócios, eu não consigo interagir, né? Então, eu sou um cara ávido por isso e entendo que é uma das formas da gente buscar melhores resultados, né? O Reinaldo falou isso muito bem, né? A gente precisa de resultados previsíveis. Eu preciso trabalhar com previsibilidade. E a gamificação, a inovação nesse processo, ela é fundamental. Eu sou um contador de história, eu falo muito, eu vou parar por aqui, depois a gente conversa mais. Um abraço. Valeu, Elson. Murilo Gandini levantou a mão. Levantei sim. A pergunta que eu queria fazer para o Elson eu vi que ele trabalha com a expansão na empresa. Eu não sei se nem se a pergunta é cabível no momento, mas é sobre como fazer para vocês que trabalham com uma gamificação, fazer os outros entenderem que a gamificação é necessária nas outras empresas. Ela pode ser vista com maus olhos. Pelo que eu entendi, você trabalha com a expansão, levando para outros negócios, não é? Exato. Pô, a gamificação, Murilo, se você é bem direto na sua pergunta, sendo bem direto na resposta, a gamificação é uma forma lúdica de você alcançar resultado. Né? O Vinícius colocou isso muito bem, a gente é desafiado o tempo inteiro. Como é que eu vendo mais? Como é que eu expando a empresa? Por exemplo, a gente já tem case muito bem formado dentro da Gamific. A de Santini, por exemplo, a gente ficar bem claro na resposta. Ela é uma rede de franquias. Como é que ela chega no franqueado dela lá do Amazonas? Pô, Elsa, ela pode fazer várias coisas, mas a gamificação é uma forma lúdica e rápida dela levar informação em tempo real e poder metrificar isso. O quanto aquela unidade de franquia lá no Amazonas está engajada com os processos do franqueado. Então, entender isso, e eu estou falando isso que eu vim da parte de expansão de uma empresa que vocês devem conhecer aí, bem pequenininha, né, que chama McDonald's. E eu comecei em gamificação lá em 2012. Aí você fala, como é que o cara vai gamificar uma hamburgueria, por exemplo? Como é que você expande? Através do conhecimento, do manual de operações, que você pode gamificá-lo, através de processo. Eu gamifico processo, e esse cara ali com um computador na mão, que é o próprio celular dele, ele vai aprender mais sobre a cultura, sobre o processo, como vender mais, como criar uma previsibilidade de processo para me chegar no resultado. E quando eu falo resultado, não é só o financeiro, é resultado de KPI, é resultado de performance, né? É resultado de OKRs, que o Google usa muito. Então, são vários tipos de resultado que, em expansão, você consegue colocar essas informações dentro de um game, e esse game prolifera essa informação em tempo real para N jogadores ao mesmo tempo. E tem como você metrificar isso depois, tirando um relatório de participação de todos esses jogadores. Então, você consegue expandir numa velocidade maior, mas desde que você tenha já consolidado uma base aí de processos. Entendido. Pô, muito obrigado. Aliás, essa é uma pergunta bem bacana. Tem bastante gente aqui na sala que pode até complementar a resposta do Elson, que foi muito boa também, mas se tiver mais alguém que queira complementar aí, o Vinícius, o Rodrigo, até o Marcel, o Hugo, que tá por aí também. Rodrigo, a palavra é sua. Depois do Rodrigo, se alguém também quiser ainda responder e complementar a pergunta do Murilo, fique à vontade. Agora eu vou deixar o Rodrigo fazer a fala dele. Tá joia. Vou aproveitar um pouco o gancho do Elson, né? Que ele comentou quando ele estava montando o manual de gamificar o processo, né? Acho que o que falta muitas vezes, quando a gente vai apresentar a gamificação, é talvez gamificar o processo de apresentação da gamificação. Porque como ela às vezes é uma explosão na cabeça, principalmente de quem chega, pode ser legal para quem está tendo a ideia, mas para quem está recebendo, às vezes, vem muito disruptivo e às vezes vem podendo balançar algumas estruturas que, para quem está recebendo, pode parecer um pouquinho complicado. Então, acho que também vale lembrar que a gamificação ela pode ser explícita ou pode ser implícita, né? Ela não precisa ser necessariamente, né,
de um mundo mágico ou de uma coisa que seja, a gente fala lúdico no sentido de divertido, de engajamento, né? Não necessariamente infantil, que talvez seja uma resistência que as pessoas tenham também, né? De enxergar a gamificação como, a gente vai voltar a ser criança. Na verdade, não, a gente vai usar essa estrutura que fez a gente aprender a falar, aprender a andar, aprender a jogar, aprender a interagir. Toda a base que a gente tem hoje em dia de soft skills, que a gente tanto hoje em dia fala e aprecia, ela foi criada e condicionada, boa parte, através de jogos, né? Então, por que não continuar uma coisa que funcionou tão bem, né? Funcionou por tantos anos, a gente fica adulto e depois abandona e fala, não, isso aqui agora é besteira. Acho que ela vem, e agora a gente tem, com a capacidade dos dados, é justamente trazer para o palpável, para quem gosta de, né, para quem precisa de números, de trabalho com números, poder justificar o uso dessa ferramenta, né? Vai sair um pouco desse momento só do lúdico, enxergar o lúdico como se fosse é uma mesa de ping-pong, né? Mas não tem nada a ver, não é uma mesa de sinuca, não é nada disso. É trabalho, é chegar em objetivos, é chegar em conquistas, é chegar lá, mas num outro formato. Acho que talvez trazer um pouco dessa clareza. Talvez seja um pouco isso, Murilo. Não sei se eu complementei bem aí. Não, entendi. Pô, fiquei muito feliz de ouvir isso. Minha empresa, a gente acabou de ser chamado para fazer mais um processo de gamificação, só que a gente é bem novo nisso. Então, a gente começou ela já existe há um tempo, mas eu achei muito legal ouvir isso para conseguir. Eu tava buscando realmente ouvir isso, sabe? Entender como isso estava funcionando. Fiquei bem feliz de ouvir isso. Bacana. O Hugo levantou a mão. Hugo Lopes. Opa. Sim, boa noite, pessoal. Eu não poderia deixar de falar, comentando aí o exemplo que o Elson deu da Di Santini, que realmente é um cliente espetacular, é um parceiro incrível que já inspira inovação em todos os poros da empresa, né? Eu tive a oportunidade de ir lá esse ano, visitar a matriz no Rio de Janeiro e conhecer de perto a loja Smart deles, né? Que já é uma grande inovação. Eles têm um sistema interno que você pede os calçados que você quer experimentar e em menos de um minuto, como se fosse um fast food de calçado, chega pelo elevador que está no estoque todo diagramado ali. Então, o cara do estoque, da venda, da pista, do caixa, todo mundo pode ser todo mundo e todas as atividades são pontuadas, integradas ao sistema deles dentro da Gamifique. Dessa maneira, os colaboradores, que são centenas, quase 1 milhar de pessoas gamificadas, conseguem ver o variável que eles vão ter de recebimento no fim do mês correspondente à pontuação da Gamifique. E é muito incrível, eles ganham agilidade de atendimento e conseguem atender mais pessoas e atrair mais pessoas com essa tecnologia, com essa inovação. E é como se o ano passado deles tivesse um mês a mais do que o ano anterior. Aí que está o ganho da empresa, né? E às vezes no mesmo investimento tem um retorno maior. Também é uma maneira muito inteligente de aumentar a margem de ganho da empresa. E a Di Santini é um grande orgulho para nós, que já está há mais de anos conosco, e cada vez mais expandindo agora para toda a rede mesmo, todos os franqueados. Bacana. O Reinaldo e o Rubens levantaram a mão. O Rubens ainda não fez as considerações iniciais dele, então eu vou pedir para o Reinaldo falar agora e o Rubens, na sequência, faz o comentário e já dá uma boa noite aí e as considerações iniciais. A gente está só no começo, hein, gente? Tá certo. Vou ser bem rápido aqui também, né? Para tentar responder um pouco da pergunta que foi feita. Eu tenho algumas coisas que... Realmente, tudo que eu implemento na minha empresa são coisas que eu acredito. Tive a oportunidade de conversar com o Hugo quando a gente foi iniciar o processo da gamificação. Já era uma coisa que eu queria fazer, mas devido a algumas coisas que eu precisava dar uma segurada, a gente atrasou um pouquinho, mas conversamos e foi bem assertivo, e a nossa conversa, né, eu vi que a gente estava bem alinhado para aquilo que a gente pretendia fazer, correto? Perfeitamente. Foi bem prático ali a conversa, porque você também já tem toda uma maturidade assim nesse sentido de gestão de pessoas, e isso facilita bastante. E eu acho que uma das coisas que, até pegando um pouco do gancho da Kathleen, que eu estava falando que as empresas se reinventaram após a pandemia, eu tenho igual eu falei, tudo que eu coloco, que eu implemento na minha empresa, eu acredito. Eu preciso acreditar naquilo, né? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer.
E a gente tem vivido um momento difícil nas empresas. Eu acho que deve ser a dificuldade de todos vocês, todos os senhores aqui, com gente. Achar pessoas que queiram trabalhar. Assim, a gente tem uma geração hoje super inteligente, que praticamente nasce com um tablet na mão, tem uma facilidade enorme com tecnologia, mas não utiliza para o lado bom. E nós aqui temos a oportunidade de implementar uma puta numa ferramenta do jeito certo. Vou dar um exemplo. WhatsApp é uma ferramenta boa? Excelente. Imagina que você tem que tirar uma peça de um carro que está quebrado na rodovia, mandar pelo um loteiro para o cara ver a peça se ele tem, esperar a peça voltar para você trocar e o cara está quebrado a estrada ali há dias, às vezes um caminhão quebrado. Você tira a foto da peça, manda o cara fala se tem, se não tem, filma, faz um vídeo, tá, né? Assim, é excelente. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, uma determinada região do país, que era o IDH muito ruim. Aí eu falei para ele assim, eu posso meu carro com você, sabe por que essa região é ruim? Vamos lá no sertão agora. A gente vai chegar num colégio, é uma zona rural, e aí tem alguns colégios que tem internet. Eu falei assim, eu posso você quanto você quiser. Que a gente vai chegar lá, e ao redor do colégio vai estar parecendo um bando de vagalume. Tudo com o celular na mão. Carregou lá na energia solar, foi lá no colégio, andou 6 km a pé, a cavalo, de moto, que arrumou, atravessou o rio, foi de canoa, para chegar lá, para pegar a internet. Eu aposto com você quanto você quiser. Não tem ninguém fazendo a pesquisa de economia, não tem ninguém vendo como é que está como é que tá o índice de desemprego, mas eu te garanto que tem um monte de videozinho de sacanagem, tá todo mundo falando besteira, rindo de piadinha sem graça de futebol, fazendo tudo que não presta. A gamificação, nós temos a oportunidade de pegar essa geração que tem facilidade com isso e colocar eles para voltar essa energia para uma coisa boa. Seja o desenvolvimento através de quiz, né, igual eu estava, não sei se foi o Will, se foi o Elson, se foi o Vinícius que falou da questão do quiz, ou foi o Rodrigo, não me recordo agora, da questão de quiz para aprender, da questão de você valorizar o funcionário que se dedica mais, se esforça mais, que corre mais atrás, né, e de uma forma justa, porque a ferramenta é igual para todo mundo. Se ele quiser, ele também pode chegar onde o outro está, né? E você criar, e eu acredito, principalmente na área comercial, nós que estamos na área comercial, nós somos movidos pela motivação. A gente todo dia se desafia. Se você olhar o cenário econômico do Brasil, se você puxar na memória algumas coisas aqui, eu acho que é natural de vários. Já foi moda, na época daquelas taunezinhas, porta de faculdade, aquele tanto de taunezinha vendendo cachorro-quente. Eu não sei se na cidade de vocês já tiveram. Telemensagem, foi moda. Foi moda telemensagem. Pit dog, foi moda. Jantinha é moda. O brasileiro está sempre reinventando. Agora, ó, antes da pandemia, quem conhecia o iFood? Você conhecia, você viu umas propagandas lá na televisão, ninguém pedia nada para o iFood. Hoje, se você for fazer um levantamento, as pessoas praticamente não sabem, você pede tudo pelo telefone. Mudou. O mundo está mudando e a gente tem que ter essa. O Elson falou que está fazendo 47 anos. Parabéns pela manhã, viu, Elson? Para você. Eu tenho 49 e eu te falo assim. Só que a gente tem que ter sabedoria para entender essas mudanças e usar essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica para você desenvolver equipe. Eu, particularmente, não tenho turnover no meu negócio. Eu tive, infelizmente, eu fechei metade dos meus escritórios agora nos 4 primeiros meses desse ano, e eu observei que esses escritórios que eu fechei foram as operações novas. O que eu observei? É uma galera mais nova de idade, quer ganhar bem, mas não tem conhecimento, não é resiliente, qualquer dificuldade já quer desistir. E o pessoal mais velho de casa, que está comigo há mais tempo, tem mais dificuldade com tecnologia, tem mais dificuldade, mas estão se desenvolvendo cada dia que passa. E eu tenho acompanhado isso num lugar que eu acho que todo mundo aqui olha. A gamificação, apesar de você saber que você está desenvolvendo o ser humano, que é importante, você tem que desenvolver, senão você não chega em melhores resultados, o objetivo hoje de todos nós são ter um resultado financeiro melhor, né, e fazer bons investimentos, né? E eu vejo isso, todo final de mês eu fecho a folha e eu faço um feedback pessoal para cada colaborador, mostrando os indicadores dele, onde que
onde ele pontuou, ganhou dinheiro, onde ele perdeu as oportunidades. E cada um é diferente do outro. Mas eu tenho observado que eu tenho criado uma equipe com perfil bem linear. Geralmente o que tem dificuldade não é é todo mundo. Então eu direciono o canhão para um determinado local para me melhorar, né? E a gamificação tem sido bacana. Tem sido bacana. A minha irmã, que saiu, que é gerente comercial, ela tem criado muita coisa bacana para colocar no game. Assim, ela é realmente digna de parabéns da minha parte pelo que ela tem colocado, os textos, as pesquisas que ela tem feito lá, as publicações que ela tem feito lá. Olha a princesa dele aí, os textos, tudo que ela tem colocado ali para o pessoal ler, uma competição saudável, né? Bem, claro, tem uma clareza na dinâmica das competições. Então, não é aquela competição igual, por exemplo, essa semana tem um desafio do banco, aí o banco questionaram, poxa, mas fizeram um desafio bacana, mas esse desafio praticamente vai ganhar só quem vende muito. Então, não é desse jeito, você consegue mensurar em todas as... Equalizar, né? E eu costumo dizer, para finalizar aqui esse seu comentário e complementar, que é como se a gente colocasse uma bússola na mão do vendedor, né? Uma orientação, uma trajetória, um porquê, um objetivo, e muito conduzindo em busca do reconhecimento. Eu gosto de cozinhar e tenho visto o MasterChef, essa temporada que está no ar. Reparem, quem ganha uma prova ganha um pin dourado, que representa que ele é ganhador de uma prova. Agora eu te pergunto, deixo para todos essa pergunta. Tem 10 cozinheiros enfileirados, 3 têm um pin dourado, um broche, uma coisa que o simboliza ali. Quem que você quer que faça comida para você, né? Então, tendo a visibilidade, você ganha credibilidade dentro da empresa. E com a credibilidade vem a rentabilidade. O cara consegue faturar mais, sendo bem visto, sendo bem creditado e assim gerando mais negócios. É isso aí. Então, é isso. Usar a ferramenta, voltar para essa geração nova de uma forma saudável. Eles estão aprendendo, estão se desenvolvendo, estão trazendo resultado e resultado financeiro para eles também. Rubens, agora gostaria que você fizesse comentário, você levantou a mão aquela hora e também já aproveitasse para dar uma boa noite para o pessoal. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Muito obrigado aí, Rodrigo e Kathleen, né? São especialistas em gamificação. Muito obrigado, Reinaldo, nosso cliente aí. Cara, dá orgulho de ver você falando, assim, eu fico extremamente satisfeito, porque, assim, cliente, enfim, é o centro da Gamifique, né? Então, nós somos apaixonados por gamification, mas nós somos apaixonados mesmo em gerar resultado para os nossos clientes, tá? Assim, eu conheci a gamificação em 2016, quando eu fiz um período sabático lá no Vale do Silício. Empresas como Salesforce, SAP, Microsoft comprando e investindo nas empresas de gamification como a Gamifique. Voltei para o Brasil, fundei a Gamifique. E hoje eu vejo que a gamificação, ela é muito mais do que gerar performance, sabe? Tipo, às vezes nós estamos muito focados assim, poxa, você vai colocar uma solução de gamification, aí o time vai entregar mais resultado e vai bater meta, né? Ela é muito mais do que criar uma cultura também, de meritocracia. Ela está lá na saúde do colaborador, sabe? Porque é neurociência, sabe? Não é metafísica e não é nada espiritual, né? Quando você gamifica, você começa a gerar dopamina no cérebro do seu colaborador, né? Então, quando você gera dopamina, ela traz uma sensação de prazer, de bem-estar, de autocontrole, né? E a dopamina, ela não se limita ao cérebro, ela atinge todo o corpo, inclusive o sistema imunológico é o segundo a sentir, né? Ou seja, os leucócitos. Então, assim, a empresa que utiliza gamificação, ao invés dela utilizar estratégias como pressão ou
chantagem emocional, sabe? Aquela gestão antiga que você leva todo mundo para a sala e fala, meu amigo, se você não entregar, você não vai... Acabou isso, gente. Tipo, essa geração nova, Reinaldo, esse ponto que você comentou, ela só trabalha no lugar que ela acha que é interessante, sabe? Então, a gamificação, ela permite uma gestão no qual você não fadiga o colaborador, ele entrega resultado, né? O Hugo gosta de falar que é o fogo do engajamento, né? Ou seja, nós entregamos resultado porque o colaborador ele está engajado com a companhia, tá? E por que ele está engajado? É porque você liberou dopamina, né? O ser humano, ele gosta de competir, ele gosta de jogar, né? Então, ele se envolve ali na plataforma e aí você começa a ter uma entrega de resultado porque a pessoa está motivada, tá? Não porque ela está sendo cobrada por um gestor ou porque ela depende, né, da remuneração, tá? Então, nós somos realmente apaixonados aqui por gamificação. Temos como objetivo promover a comunidade de gamificação no Brasil também, por isso que a Kathleen, o Rodrigo, entre vários outros feras aí, sempre estão conosco aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo aí muito rico. Muito obrigado. Valeu, Rubens. O Vinícius tinha levantado a mão, agora baixou. Quer falar, Vinícius? Não, foi até engraçado que o Rubens falou exatamente o que eu estava pensando aqui. É isso mesmo, né? Vai muito além, porque você consegue envolver as pessoas. O Reinaldo falou uma coisa muito interessante sobre a questão dessa geração agora, né? E quando você consegue conectar essa turma, né, com algo, o engajamento é a base de tudo, né? Você consegue impactar em todos os indicadores, né? Você criar um universo que fala a língua dessa galera, você criar um ambiente onde essa pessoa ela consegue se inserir no padrão da empresa, não ter aquela pressão, sabe, do gestor ligando, falando faz isso, faz aquilo, ele está vendo os indicadores, aquilo que ele pode melhorar, que está impactando no resultado dele, de forma positiva ou de forma negativa, ele consegue ali sintonizar de uma tal forma e se conectar com a empresa que vai impactar no resultado dele. Então é leve. E o que eu gosto bastante hoje desse conceito da gamification é exatamente isso, é essa conexão que você gera entre o colaborador, o parceiro com a empresa, né, que impacta muito no resultado. Mas como o Rubens disse muito bem, isso vai muito além, né, de somente resultado, isso vai na saúde, isso vai no prazer que ele tem de estabelecer, de exercer a sua função, de se especializar naquilo, né, isso é muito interessante. Eu quero até compartilhar uma experiência de um senhor, né, nos eventos que nós patrocinamos, que é o Sales Club. Ele me perguntou, eu falei, olha, então, mas assim, ele não entende o conceito ainda de gamificação, mas ele me questionou, falou, então o pessoal vai ficar no telefone, e eu questionei, eu falei, olha, o pessoal já fica no telefone. A questão é, aonde eles ficam, né? E como você controla isso? Ele falou, olha, não tem como controlar. Eu falei, cara, agora imagina se essas pessoas estivessem no telefone, se desenvolvendo, interagindo com a sua empresa, se capacitando em prol de um benefício, né, que vai favorecer a empresa, vai gerar resultado, né, e isso é muito bacana, né, e ele entendeu na hora, olha, isso é possível? É claro que é possível, né, e aí agora nós já temos uma reunião marcada, porque ele quer entender, ele quer ver essa solução que até então ele não enxergava, né, e essa é a mágica que a gamification faz, né. Show de bola. A Manu Rodrigues comentou aqui, né? A gamificação cria comunidade. Então, criar uma comunidade de gamificação é quase que um processo natural, né? E está aqui na sequência a Kathleen e depois o Roger Milan. Aliás, o Roger que chegou aí agora há pouco, seja bem-vindo. Depois da Kathleen já vou passar a palavra para você, mas a Kathleen, já quero pedir para ela fazer o comentário dela e, na sequência, já emendar e contar um pouquinho para nós como é que funciona aí o processo seletivo, os processos de recrutamento através do uso de RPG, para mostrar que a gamificação não se restringe apenas à questão tecnológica, né? É muito tecnologia, é disruptiva, mas é para a gente entender como os jogos, como a gamificação está presente no DNA do ser humano desde tempos imemoriais. Kathleen, por favor, a palavra é sua. Obrigada, amigo Davi. Vamos lá. Falando um pouquinho até que o Vinícius e o pessoal ele botou da comunidade, eu acho que as novas gerações vêm muito com esse senso de pertencimento, né? Eles precisam se sentir pertencente àquilo. Então, acho que é aí que
que a gamificação ela contribui. Eu sou originária da área da comunicação, né? Sou jornalista, venho aí do marketing e tal. Então, a gente sabe que muitas vezes as gerações diferentes se comunicam de formas diferentes. E aí a gente tem os ruídos de comunicação, e para a gente que trabalha comunicação interna nas empresas, é um desafio fazer com que as diferentes gerações, muitas vezes diferentes áreas, consigam se comunicar, se alinhar em torno de um objetivo comum. E a gamificação contribui. Quando eu crio um ambiente mais leve, mais divertido, eu consigo fazer com que gerações de aspectos diferentes, pensamentos diferentes consigam convergir para algo comum, né? Então, na perspectiva da comunicação, que é uma perspectiva que eu trabalho bastante, a gamificação contribui muito. E ela pode ajudar, inclusive, nesses ruídos gerados por conta das diferentes comunicações, que é difícil mesmo. Uma geração Z, uma geração Y, enfim, todas as letras do alfabeto aí, a gente viveu realidades e viveu experiências diferentes, mercados de trabalho diferentes. Então, que a gamificação possa vir fazer esse processo de unificação para nos levar a, primeiro, nos sentir pertencente àquele espaço que eu estou, àquela instituição, e depois criar esse senso de comunidade para que a gente possa caminhar para um objetivo. Eu acho que essa é a grande contribuição que eu vejo na gamificação para a área de gestão de pessoas, né, que é a área que eu venho. Então, um pouco disso, assim, só para contribuir com os debates, unificando o que a gente está falando. E é muito legal o Rubens ouvir falar essa preocupação com saúde mental, né? Porque a gente criou a Quest, aí já entrando um pouquinho na Quest, porque a gente queria impactar as relações de trabalho. Porque a gente acredita que relações saudáveis criam negócios sustentáveis. Negócios sustentáveis não vão ser criados, e aí falando tanto em termos financeiros, quanto em termos de gestão de pessoas, se as relações ali no meio que a gente vive de trabalho, elas não for saudáveis. E foi nessa perspectiva que nasce a Quest. A gente é 100% online, 100% digital, mas a gente é um pouco diferente da Gamifique, a gente criou um recurso, né? Então, utilizando alguns princípios do RPG, do roleplay game, das práticas narrativas aí, algumas linhas da psicologia, para fazer a avaliação comportamental, né? Então, uma proposta muito diferente do que está posto no mercado, dos testes tradicionais, de perfil e tal. A ideia é que eu veja de forma prática, simule situações, que a pessoa viva aquelas situações, que ela tome decisões e eu consiga fazer uma avaliação se de fato ela serve para a atividade que a minha empresa está se propondo e está abrindo aqui. Então, eu uso o lúdico, então eu levo ela para um cenário de diversão, para que ela faça aquele momento de descompressão, né, das entrevistas de emprego, que muitas vezes a gente fica muito nervoso, mas eu trago situações extremamente reais da função que ela vai ocupar para mim entender como que ela toma a decisão. E se a forma que ela toma a decisão faz sentido ou não para a minha empresa, né? Então, é sempre legal falar que não existe pessoa certa, pessoa errada e tal. Existem pessoas que servem naquela função e pessoas que servem para outra função. E tá tudo bem, né? Então, essa é a ideia da Quest, assim, que a gente possa entender de forma prática como que a pessoa se comporta, como que ela toma a decisão, mas que, ao mesmo tempo, essa pessoa possa sair e dizer, eu vivi uma das melhores experiências de recrutamento e seleção da minha vida com esse processo da Quest, ela não sai traumatizada, ela não sai falando mal da marca. Então, essa é a ideia, né? Ao mesmo tempo que vocês, dentro da empresa, já a Gamifique trabalha essa questão de saúde mental, a gente, antes disso, já no processo de seleção, explica para ela que naquele momento talvez ela não tenha o perfil por alguns elementos ali, mas ela não é uma pessoa ruim, uma pessoa desqualificada. Só não tem aquele encontro de jornadas, né? Faltam algumas coisas que ela precisaria, talvez ela não tenha um match com o fit cultural da empresa, né? E aí é bem legal, porque a gamificação nos permite que a gente trabalhe o fit cultural da empresa, tanto para desenvolver dentro das empresas, como a Gamifique faz, né? Levando alguns valores aí, quanto já no processo de atração e seleção, como a Quest faz, que é avaliando se aquela pessoa vai ter fit cultural com aquela forma de trabalho ou não, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo bons talentos por não ter essa compreensão exata, assim. Acho que é um pouco disso, Davi. Passa a bola aí. Maravilha. Valeu, Kathleen. Roger, boa noite, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite. Antes de me apresentar rapidinho, a Kathleen me fez lembrar duas coisas aqui que ela falou, eu achei muito interessante. A primeira, você falou não vou falar da última, né? A última você falou das pessoas certas ou erradas. De vez em quando, eu sou professor em universidade.
Eu costumava falar para os meus alunos que não existe pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar errado. Eu falava muito isso. Eu lembrei, quando você falou, eu lembrei disso, que eu falava para ele. Ou seja, não existe ninguém inútil. Sempre vai ter utilidade, então tem que saber aproveitar, né? É claro que tudo tem sua exceção, né? E você tinha falado no começo, você começou a falar alguma coisa aí que me fugiu, mas se eu lembrar, eu volto a falar. Bom, eu sou Roger Milan, eu sou um caipira aqui do interior do Brasil, falo porta, porteira, sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tenho residência aqui, principal, tenho residência em São Paulo também, morei em São Paulo. Meu pai é paulista, né? Sou meio paulista, Mato Grossense, e residência na capital. Bom, sou especialista em gamificação pela Universidade da Pensilvânia, apaixonado por também, como todos vocês, né? Tive a oportunidade de aplicar digitalmente, não digitalmente, e as duas experiências foram assim, incríveis, tá? O que eu quero só trazer, que eu cheguei meio atrasado, né? Quando eu vi lá, eu falei, eu quero entrar. Ver se eu consigo, pelo menos, não sei se já foi falado, mas quando eu fiz meu curso lá em 2018, não faz muito tempo, um dos pontos altos que mais me chamou a atenção foi, até foi falado pelo colega aqui, que está do meu lado, deixa eu ver o nome dele, ele estava falando antes da Kathleen, antes do Vinícius. Não dá para ver o nome dele. Reinaldo, foi eu? É, aqui de camisa. Foi Acho o que ele Elson, tava o Elson. acho que é isso. Eu acredito que seja o Elson. Da motivação. Eu me lembro uma coisa que eu deixava muito claro, né? Porque a gente aprende o básico, que a gamificação utiliza elementos de games, porém não é game, né? Game é game, gamificação é gamificação. Mas o ponto alto que o meu professor da Universidade de Pensilvânia nos ensinou, e isso para mim eu nunca esqueço, das duas motivações, a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Eu não sei se vocês falaram disso hoje, mas só da forma que ele me passou. A extrínseca é aquela que ele bateu muito no início, que é da pontuação, ranking de pontuação, premiação, né, badges, leaderboards, essas coisas, e a parte extrínseca, ou seja, prêmios, né, você ganhou tanto, você ganhou uma bônus de salário, alguma coisa assim. Só que ele falava, ele entrava muito numa área que era a minha primeira área de formação, que é na área de pessoas, desenvolvimento de pessoas, né, que é a minha primeira área de formação. Depois eu fui para inovação. E é o quê? A motivação intrínseca. Então, quando a gente faz um trabalho de gamificação, é importante que a gente inicie, não em todos os casos, mas na maioria, trabalhando a motivação extrínseca para trazer as pessoas, inclusive até o storytelling conversa um pouco com a gamificação, isso eu acho legal, eu usei a storytelling, né? Até para entrar aqui eu usei um pouquinho, não sei se vocês perceberam, mas eu usei. E usar essa motivação extrínseca para trazê-los, para fazer esse approach e depois trabalhar o que o professor disse para a gente, que foi o mais importante de tudo, que é a motivação intrínseca, que é o quê? Que é mais do que aí o Elson, né, falou, mais do que o salário, a motivação, é mais do que muita gente ainda tem dificuldade para entender isso, né? A maior motivação é o salário. Não, é aquilo que mexe forte na pessoa, em cada pessoa, né? Você saber trabalhar o que ela tem de desejos que não são só materiais, mas são desejos que ela tem, que às vezes muito particulares, que são desejos de crescimento na empresa, por exemplo, ou um projeto que quer lançar na empresa, por exemplo, né? Vou citando exemplos aqui. Então, a intrínseca, quando o professor passou, ele falou que era o caminho, que ia entrar muito da psicologia também, do comportamento. Então, eu nunca esqueço disso, queria colocar isso aqui. Se eu repetir alguém, eu peço desculpas, mas eu só quis entrar com essa parte que foi que eu me lembro, que mais eu me lembro, assim, que mais se destacou
do curso, né, das motivações extrínsecas e a intrínseca como principal. É isso. Obrigado, gente. Como diz o grande Muito Pequeno obrigado, Príncipe, Roger, pela contribuição. o essencial é invisível aos olhos. Maravilha. E o Hugo trouxe um pouco aí de Pequeno Príncipe também, né? Obrigado aí pela contribuição, tanto o Roger quanto o Hugo. Vou aproveitar um comentário que o Rodrigo fez aqui. Ele disse assim, o Rodrigo Richter: estamos vivendo mais e trabalhando por mais tempo. A gamificação agirá como um conector entre as gerações e os objetivos em comum. Então, quero pedir agora para o Rodrigo se aprofundar um pouco mais nisso, explicar um pouco para nós essa ideia, e também complementar aí os comentários do Roger, e na sequência eu passo a palavra para o Rubens, que está aí no primeiro da fila para falar também. Tá joia. Bom, a gente comentou, né, todo mundo comentou sobre o bem-estar, né, dos usuários e dos funcionários, né, e acho que com a expansão do trabalho das pessoas, né, elas naturalmente trabalhando por mais tempo, alguns objetivos, e as empresas tendo objetivos maiores, os objetivos também vão precisar de maior tempo da execução, né? Então, acho que a gamificação ela vai ajudar a unir e compreender cada um da sua maneira, né? Então, as gerações mais novas com feedback mais rápido, né? Com um maior controle sobre o que está fazendo, está deixando de fazer, como está sendo o meu resultado, como está sendo a minha dinâmica, tal qual um jogo, diferentemente de outras pessoas que, para mim, saber o resultado ao fim do mês, para mim, já é bom, né? Para mim, 12 noções do meu resultado é bom, enquanto as gerações mais novas querem aquela coisa tal qual a tecnologia demanda, né? No segundo, né? Eu virei aqui, já tem novidade, né? Cada segundo traz um pouquinho mais, esse ciclo está mais rápido, né? O ciclo dopaminérgico que o Rubens comentou, né? O estímulo ele precisa vir com maior frequência nessas novas gerações, né? Então acredito que a gamificação ela já entende isso, né? Tanto é que estamos falando disso nesse momento, e acho que vem para adequar e deixar um jogo homogêneo para jogadores que são heterogêneos, né? Então como é que a gente nivela, mas cada um no seu banquinho, cada um com suas necessidades e com os seus objetivos encontrados, para que mantenha-se um engajamento e uma motivação que seja linear, porque isso é o previsível, tal qual o Reinaldo comentou. Eu não quero 20 pessoas com, né, cada um acha de uma coisa, cada um pensa. Eu quero que as pessoas entendam os objetivos maiores e que haja ali um comportamento que seja unidirecional, né? E acho que a gamificação ela vai cada vez mais, e com a Web3 vindo aí, internet das coisas, a gente vai ter cada vez mais dados para poder dar o feedback para quem quer esses dados no segundo, assim como também vamos ter formatos mais interativos, descritivos, lúdicos, interativos para quem tem outros formatos. Então, acho que é dessa maneira que eu enxergo como um conector, não vão ser múltiplos jogadores num grande jogo, né? Acho que cada vez mais caminhamos para isso. Show de bola. Rubens, quer fazer um comentário? Sim, primeiramente achei fantástico esse modelo de webinar, extremamente participativo. Aí, muito obrigado, Roger, por todos os seus comentários. Inclusive, você está convidado aí para a gente fazer um webinar junto, né, Davi? Eu achei de extrema valia aí todas as suas colocações, tá? Aqui a gente também fala porta, porteira, pão de queijo, tá? A turma aqui é de Minas. Pessoal, só um ponto, a Gamifique é uma startup que já existe há 7 anos, o nosso foco é em gestão de pessoas, tá? Não é uma plataforma de treinamento com uma camada de gamificação, então o nosso foco é em gestão, né? Como o próprio Reinaldo aí, o nosso case, falou bastante, né? Então o nosso foco é trazer resultado para os clientes, né? Entre vários outros benefícios. E eu gostaria de agradecer aqui o apoio do CID, né? O CID aqui de Minas, que é uma iniciativa do governo mineiro, né? Que tem nos apoiado aí de várias formas, com mentoria, através de
de conexões também com o governo, com outras empresas, com investimento também. Então, o CID realmente é um projeto muito inovador, diferenciado, frente ao que a gente se vê aí hoje no Brasil, tá? E a Gamifique, com certeza, é uma das melhores soluções hoje no mundo, tá? O nosso benchmark é Vale do Silício, então, quando nós criamos a nossa primeira versão, eu tinha voltado de um sabático lá, então nós criamos já a primeira versão com base nos principais players, essa já é a terceira versão, né? Então, nós vamos fazer um unicórnio, sim, tá todo mundo aqui quase 9 horas da noite, aí a turma tá engajada, falando, então, assim, estamos trabalhando bastante para isso, tá? Então, só deixar essas considerações com relação ao apoio do CID, tá? Que é uma iniciativa fantástica do governo federal, desculpa, do governo de Minas. Graças, Rubens. Por falar em CID aí, você contou um pouco da história da Gamifique, você falou que passou um período sabático lá no Vale do Silício, mas e antes do período sabático? Essa não é a sua primeira empresa, né? Queria que, para quem não conhece ainda um pouco a história do Rubens, que é um dos fundadores aí da Gamifique, conta um pouquinho para o pessoal. Tá, eu sou formado sou formado não, né? Eu cursei ciência da computação até quase o último período ali, depois eu larguei a faculdade porque eu sou apaixonado por empreendedorismo. E o Paulo, que é nosso CTO, que está aqui conosco também, era o mais inteligente da sala. E aí, enfim, eu colei no Paulo, né? Falei, Paulão, vamos abrir uma empresa. E aí nós fundamos uma empresa em 2014, né? Depois que ele participou de um projeto aqui fantástico também em Uberlândia, que se chamava Agento. E aí essa empresa se chamava Vlast, nós tínhamos uma fábrica de software focada em alta inovação, nós atendíamos aí a Policard, Valicard, a Empíricos, né, que é aquela empresa do mercado financeiro, entre várias outras empresas. E em 2015 nós vendemos essa empresa para o Carlos Wizard, né, que é aí dono do Social Bank, né, da Hub Prepaid. Na sequência o Paulo virou CTO do banco e eu continuei com aquele meu instinto assim de empreendedorismo. Aí eu fui para o Vale do Silício, enfim, e foi assim que nasceu a Gamifique em 2016. 3 anos depois, o Paulo à frente do banco, ele volta para a Gamifique em 2019, e aí a gente recria tudo, porque o homem é exigente e entende muito de tecnologia, e nós criamos aí, com certeza, uma das melhores soluções em gamificação do mundo, tá, pessoal? Maravilha, show de bola. Quero chamar, então, o Reinaldo de volta para a nossa conversa. Reinaldo, você pode falar para nós a respeito de crescimento que você teve depois da implantação da gamificação? Claro, as informações que você tiver confortável de compartilhar, o que teve de crescimento em indicador de performance, indicador de engajamento, o que você pode falar para nós sobre isso? Eu observava que a equipe, como eu te falei, eu tenho, meus colaboradores, eles têm uma média de 7, 8 anos, 9 anos de casa, e tinha uma equipe mais nova. O pessoal mais velho de casa, por conhecer todos os processos, e são muita coisa, hoje você tem ideia, eu te falei que essa empresa fez 10 anos como correspondente do Banco do Brasil, cada funcionário tem que ter no mínimo 3 certificações, que é cobrado pela FEBRABAN, para que esse profissional trabalhe. E todo dia aparece uma certificação nova, aparece uma normativa nova, agora vem com a lei, a LGPD, né, e todo dia a gente tem que estar, um mercado, é como se fosse um advogado tributarista. Você todo dia tem que estar estudando. Se você não estudar, se você ficar fora desse mercado 6 meses, você não sabe mais nada quando você volta. Já mudou tudo. Né? Mudou todas as regras, entendeu? Ainda mais agora com muita mudança mesmo, né? Na economia. Eu observava que os mais velhos de casa, eles vendiam quase todos os produtos. Os mais novos de casa vendiam só os principais. Eu consegui melhorar isso, né? Então, equalizou melhor a equipe, eu senti uma qualidade melhor. Financeiramente também, os colaboradores, eu percebi que teve um ganho financeiro, e eu tenho uma metodologia de trabalho, eu acredito muito no ganha-ganha. Se eles ganham, eu ganho. Se eles não ganham, eu não ganho. E por que todos os cálculos
para a remuneração é feita em cima disso. Eu fui militar, eu servi o Exército durante 7 anos, e eu tive no meu último ano de Exército, eu tive um comandante que, entre todos os comandantes que eu tive, foi o mais condecorado de todos eles. Tinha tudo quanto é curso você imaginar do Exército, tal, era paraquedista, era Forças Especiais, era comando. E quando esse cara chegou para comandar a minha unidade, a gente pensou, nossa, esse cara vai ralar gente horrores. Foi o melhor comandante que eu tive. E foi um líder que eu tive também, um aprendizado muito grande com ele. Ele fez uma frase que eu trago para a minha vida corporativa. A tropa é o espelho do guia. Se o guia é bom, a tropa é boa. Se o guia é ruim, a tropa é ruim. Então, toda vez que tem alguma coisa errada na minha empresa, primeiro eu me cobro. Onde é que eu estou errando? Para melhorar. E uma das coisas que eu aprendi nas Forças Armadas é que você começa o ano ali, que é todo de recruta, não dá conta de correr, não dá conta de marchar, né? No final do ano, tá todo mundo igualzinho. Marcha igual, corre igual, né? O gordinho corre 10 km igual a todo mundo, não tem essa questão. Às vezes, o biotipo dele é daquele jeito, né? Mas ele faz tudo, ele consegue tudo. Eu consegui fazer isso com a minha equipe. Foi uma das coisas que eu observei. O ganho financeiro também aconteceu. Por quê? Porque é uma construção de conhecimento. Eles são todo dia desafiados a ganhar uma premiação responder um quiz e sair bem. A minha irmã motiva muito eles. A gente tem motivações financeiras. O ser humano, outra coisa que você tem que ter um feeling, e aí vai muito do gestor, tem ser humano que é motivado por dinheiro, tem ser humano que é motivado pelo elogio, tem ser humano que quer uma folga. Saber fazer essa leitura e usar a ferramenta do Gamifique para, sabe, isso ser mais pujante, arrancar o melhor de cada um. Cada um são profissionais diferentes, pessoas diferentes, e conseguir arrancar aquilo, e a gente tem conseguido, financeiramente, intelectualmente, a gente só teve ganhos. Em média, a gente teve um crescimento na casa dos seus 20% a 30% por mês, né? Com exceção desse último mês, agora, que esse realmente eu estou precisando entender o que aconteceu no mês de julho, mas aí nada com relação à gamificação, é mais mercado mesmo. Estamos escutando todo mundo? Sim, demorei um pouquinho para desativar o mudo aqui. Pessoal, eu quero ler um comentário aqui da Manu Rodrigues, nossa analista de CS aqui. Ela fez só um complemento ao comentário sobre a fala do Roger Millan, né? Ela disse assim: ótimo ponto trazido pelo Roger, os aspectos intrínsecos permitem uma conexão de forma muito mais genuína aos propósitos e desafios propostos pela gamificação. Também vem muito ao encontro do que o Reinaldo falou agora, desse nivelamento que ele conseguiu atingir através aí da gamificação, né? E o Roger levantou a mão. Roger, mais uma vez, pode falar, a palavra é sua. Aproveitar, né, já que você falou, poxa, eu até agradeço ela fazer esse comentário e aproveitar também que o Reinaldo, poxa, é muito bom, Reinaldo, ouvir o testemunho de um resultado, né? Nada melhor do que você ouvir um testemunho de um resultado positivo, né? Então, parabéns a Gamifique e para você também, Reinaldo, você e sua equipe. Eu me sinto muito feliz porque eu sou especialista na área e eu lembrei o que eu ia falar quando a Kathleen falou. Talvez seja o único momento que nós estamos vivendo que tem 6 gerações trabalhando dentro de algumas empresas, né? Desde o veterano até... Eu só não vou colocar 5, né? Não vou colocar os alfas, porque os alfas são pequenininhos. Mas do veterano, baby boomer, que inventaram esse nome, já mudaram para outro, independente da nomenclatura, né? Mas dos outros oitentões, né? Tem as divisões lá, né? Mas os veteranos, baby boomer, X, Y, Z, e alfa, que ainda vai entrar no mercado de trabalho, a Z já tem, é um desafio imenso, né? E a gamificação, ela consegue, ela aplicada de maneira correta, né? De maneira adequada, vamos dizer assim, porque cada caso é um caso, e gamificação é praticamente um trabalho personalizado,
Então, ele não é um pacote fechado, pelo menos isso eu aprendi no meu curso, minha especialização, eu fiz lá pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é assim, só para, de novo, né, falar, essas gerações, elas têm o modus operandi diferentes, né? Então, em sua grande maioria. Claro que você acha um aqui, outro ali, que não, mas em sua grande maioria tem. E a gamificação tem essa força, né? Tem essa capacidade, essa competência de trabalhar isso, né? E de novo falo para vocês, não sei se alguém falou isso aqui, de novo, o storytelling é um grande aliado da gamificação e vice-versa. Eu tenho usado ambos, né? E outra, o fundador falou aí, né? A empresa de gestão de pessoas, a minha primeira pós, meu primeiro master é em gestão de pessoas. Depois que eu fui para inovação, né? Eu trabalho, invisto em criptomoedas, blockchain, NFT, né? Enfim, IoT, ele falou aí também, eu lido com essas tecnologias. Mas, assim, falando de gente, a gente tem chat GPT aí na frente, e eu não sei se algum de vocês aqui assistiu a Roda Viva que passou anteontem, Silvio Meira, não sei se já ouviram falar, Silvio Meira lá de Recife, do Porto Digital, o maior parque tecnológico de tecnologia e inovação do Brasil, lá em Recife. O Silvio é considerado aí uma referência em inovação, né? O Silvio, ele fala, ele até fez escreveu um livro, chama Inteligência Individual, Digital, Inteligência Artificial, Individual e Espiritual. Por quê? Porque não é só robotizar tudo e aí vai sair correndo todo mundo, não. A gamificação, ela tem, sim, relação com o jogo, tem, mas é diferente. Ela é mais humanização do que jogatização, né, pelo que eu aprendi. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é tecnicamente o que eu aprendi, tá? No curso. Então, só para complementar e concluir, é um grande desafio, principalmente para a gente que trabalha, eu trabalho também na área de gestão de pessoas, você ter numa empresa 4 gerações diferentes trabalhando. É um mega desafio. A Kathleen, acho que sabe o que eu estou falando e outros aqui também. Então, aí a união da gamificação, de outras ferramentas aí que nós temos, mas a gamificação aqui é o tema, e é um tema que para mim é um dos mais importantes que estão hoje para a gente seguir em frente nessa vida, porque eu falei de Silvio Meira? O Silvio Meira, ele deixou claro que o chat GPT, a inteligência artificial, a maior parte que fala de inteligência artificial, não tem nada de inteligente. Olha que louco isso aí. O cara é especialista em inovação, né? Eu também tenho especialização em inovação, eu concordo com ele, né? Porque eu vi, muitos anos atrás, lá no Trends, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, um professor de Harvard falou, tem gente que pensa que a Siri do iPhone é inteligência artificial, tem gente que pensa que a Alexa é inteligência artificial, entre outras coisas mais avançadas, e não são. Inteligência artificial é algo muito mais além, e até pode ser perigoso. Então, aí entra gamificação, né, junto com seus adjacentes, para trabalhar o fator, para trabalhar o ser humano, que eu não gosto nem de chamar de recurso, nem de fator, o ser humano é gente, somos nós, trabalhar a gente, para a gente seguir em frente nessa vida aí, nesse mercado de trabalho, porque nunca o mundo foi tão difícil de viver quanto hoje. Eu falo porque eu sou um cara que tem 49 anos de idade, vou fazer 50 anos, se Deus quiser, dia 5 de outubro agora, no dia do aniversário da minha falecida mãezinha, tá? Então, aqui não é nem um garoto. Até essa carinha aqui parece que é novo, né? Mas eu vou fazer 50. Então, assim, eu tenho lidado com gerações 2, 3 abaixo de mim. E eu vejo isso aí. E a gamificação é um ponto alto para tratar com excelência de tudo isso. E eu percebi, estou muito feliz de ver que a Gamifique tem feito esse trabalho. Parabéns, Gamifique, e parabéns a todos que estão aqui, viu? E eu estou muito contente
eu espero fazer contato com cada um de vocês aqui, porque eu sou apaixonado pelo tema e sou apaixonado, entusiasta e trabalho também na área de inovação e gestão de pessoas. Eu pensei que eu ia fazer uma transição de carreira e não fiz, acabou unindo as duas e dando bom. Então, gente, é isso. Obrigado por me alongar. Valeu, Roger. Obrigado pela contribuição. E reforço o que o Rubens falou agora há pouco. Você já está convidado para participar de outros eventos nossos, inclusive ao vivo no YouTube. Depois vamos trocar os contatos aí para a gente afinar esse papo. Agora a gente vai entrar na nossa rodada final de falas, né? E o Roger pegou um ponto aí, ele falou sobre NFT, criptomoedas, né? O Roger não estava aí no começo, o Rodrigo fez um comentário, estava no evento a respeito, e eu pedi para o Rodrigo falar um pouco sobre, né? Eu quero então pedir para o Rodrigo, já que o tema central hoje é gamificação em serviços financeiros, que o Rodrigo fale um pouco aí, sucintamente, sobre as blockchains, né? E sobre como, se é possível ter um match aí com a gamificação, e em seguida já faça suas considerações finais para a gente fazer essa última rodada. Rodrigo, a palavra é sua. Tá, joia. Bom, a gamificação hoje em dia, principalmente no mundo de criptomoedas, né, que vem basicamente traduzindo aí nessa inserção da Web3, ele está muito focado na gamificação, até porque ele reconhece o público que ele mira, né, que é o público mais jovem. Então, eles estão desde o letramento financeiro, né, então eles têm, hoje em dia, oferecido recompensas a alguns, como o caso da Binance, eles oferecem até alguns valores ali em dólar para a pessoa aprender a como se conectar, como negociar. Eles têm uns cursos dentro da própria plataforma, então você vai pontuando, vai subindo de nível, vai ganhando alguns benefícios dentro já da própria plataforma. Então, assim, eles já perceberam que esse é o caminho mais interessante, né? Aí falando em NFT, né, que também vai vir aí cada vez mais, talvez não tanto com o nome NFT, né, tal qual gamificação, né, a gente bebe mais do líquido do que ficar mostrando, né, o rótulo. A NFT está vindo muito forte aí, a gente está vendo desde da Xuxa, que já está com o Xuxaverso, né, percebendo então cada vez mais que existe muita capacidade ainda de expansão, unindo essas imagens com o sistema financeiro, e também como o Nubank, que agora está com a Nucoin, que é uma forma aí de bonificar, né, os seus usuários de uma maneira totalmente inovadora, buscando a tokenização do seu sistema de clube de benefícios, né? Agora eles estão buscando que seja uma moeda que a pessoa possa ter realmente autonomia sobre aquilo. Então, uma palavra muito forte que vem é autonomia, né? Você ser realmente dono daquilo, inclusive de badges também, uma coisa que o pessoal comentou de estímulos extrínsecos, mas vão ser badges que você pode, inclusive, negociar com um jogo. Então, acredito que a conexão com os jogos, principalmente esses jogos mais sérios, vai vir e vai ser uma união que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir perceber. Vai ser realmente uma coisa muito interessante. E principalmente com plataformas mais intuitivas que pareçam cada vez mais um jogo, principalmente na parte do onboarding, que vai deixar mais atrativo, mais fácil, mais intuitivo, que eu ainda vejo que é uma dificuldade para as pessoas entrarem nesse mundo cripto, NFT, seja qual for, é a acessibilidade, né? Você tem que ter uma carteira digital, isso tem uma compreensão, aí pessoal, rouba a carteira, não sei o que, tem muito medo ainda, acho que são essas barreiras que ainda impedem as pessoas de entrarem mais, mas isso é uma questão de pouquíssimo tempo, pelo que eu tenho visto. Bacana, obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Agora quero chamar aqui o Welson Barbosa para fazer suas considerações finais. Welson, a palavra é sua. O Welson está por aí? Eu vou chamar o Vinícius Porfírio para fazer as considerações finais. Oi, Davi. Opa. Eu estava falando desculpa. que estava fechado. Pode seguir aí, Welson. A palavra é sua. Suas considerações finais, por favor. Obrigado ao Rodrigo, aí falando muito bem sobre Web3, sobre cripto. E eu lembro que igual o Roger falou, e Roger Milan,
eu fui para a Europa em um ano sabático também, para mim sair um pouco do meu mundo, né? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e eu percebi com 40 anos que eu precisava romper, né? Sair da minha bolha corporativa. E eu fui para a Europa, fui em 2018, 19, estudar um pouco de criptomoedas, né? A gente estudar cripto, Web3, nem se falava, e mais essa relação de investimento em moeda descentralizada. E quando eu cheguei na Europa, eu me frustrei um pouco, né? Porque eu imaginava que uma coisa, cheguei lá, as pessoas... quando eu fui conversar com algumas pessoas que estavam minerando moedas, né? Eletrônicos mineradores, eles me frustraram um pouco. Mas a gente entende que inovação é isso, né? Inovar, a tecnologia, ela não é a coisa do futuro mais. A tecnologia já está aqui, é a nossa vida aqui. E de 2019 para cá, eu comecei a ser um estudante fiel e tentar trazer isso da forma mais simples para nossas vidas, né? E então, entender essa disrupção e como é que a gente aplica isso nas empresas, né? Como é que a gente traz isso para a nova geração. Então, eu sei que atrás de todas as nossas palavras aqui hoje, para a gente tentar falar de uma forma mais simples, a gente tem um bilhão de complexidade atrás de tudo que a gente fala aqui. Vocês sabem, quem está falando aí como a Kathleen, todos que falaram e quem estão nos ouvindo, sabe, para a gente tentar traduzir isso numa linguagem simples, tem uma complexidade tremenda por trás. Mas a gente quer, né, fazer isso de uma forma bem transparente, e a gamificação, por mais que a gente fala, pô, é simples aqui na forma de ver, mas o Paulo que está nos ouvindo aí, que é o nosso cérebro na questão de TI, ele sabe que atrás tem uma complexidade tremenda. Mas isso é maravilhoso, gente, a gente poder trazer algo que já é presente na nossa vida e esse algo ser disruptivo na vida das pessoas. Mesmo outras gerações, né? Eu sou da geração X, então eu tive que me abrir para essas novas gerações. Eu sei que a Web3, quando realmente emplacar, né, que é mais voltada para essa questão aí de direitos, né, que a gente fala, Web3 é mais direito, né, direito de autoridade, né, uma coisa que você faz que é seu, que você pode vender um pedacinho disso. Então, eu deixo aqui minhas menções e agradecimento a todos vocês por nos ouvirem aí e que a gente está no caminho certo, né? E a gente poder falar isso com várias pessoas que entendem, a gente poderia estar falando aqui até amanhã de manhã, mas eu sei que o tempo de todo mundo aqui é curto. Um forte abraço para todo mundo aí, fique com Deus. Valeu, Elson. O Roger levantou a mão, vou só pedir para a Kathleen fazer as considerações finais dela. Na sequência, eu passo para você fazer mais seu comentário, Roger. Tá. Tranquilo? Então, Kathleen, por favor, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de novo para o Davi, o Rubens, Rodrigo, que está sempre aí na parceria, todo mundo aí da área de gamificação. Dizer que é um prazer sempre enorme estar com vocês, sempre aprendo algo novo, isso é muito bom. E saber que a gente está fortalecendo também essa comunidade de gamificação no Brasil, eu acho que esse é o maior ganho desses encontros, assim. E falando em termos de RH, né, a alegria da gente ver a tecnologia chegando no RH, a gamificação se aproximando, é que sobra mais tempo para nós, seres humanos, criarmos relações, criarmos comunidade. Então, quanto mais eu tenho ferramentas que possibilitem fazer engajamento, fazer levantamento de dados, fazer, enfim, inúmeras coisas, mais eu tenho oportunidade das pessoas aproveitarem os momentos para ser mais estratégico, para construir relacionamento. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer essas oportunidades, essas ferramentas, essas teorias, esses conceitos que vêm e que entram dentro do mundo corporativo e que vão permitir com que a gente tenha mais tempo para respirar
entender o negócio, entender as pessoas, se relacionar e criar esse sentimento de comunidade aí, de pertencimento, que contribui para que a gente tenha resultados, né, Reinaldo, financeiros, mas também de gestão de time, de crescimento de time, de crescimento de pessoal. Então, obrigada novamente, gente, obrigada aí pelas informações que eu adquiri essa noite e bora fortalecer essa comunidade de gamificação aí no Brasil. Maravilha. Inclusive, por falar em inovação, né, o Roger falou muito sobre inovação. Ontem nós estivemos juntos, né, eu encontrei a Kathleen lá na inauguração da ACIUB Inovação, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia lançou uma câmara de inovação voltada para o ecossistema de startups aqui da nossa cidade. Então, é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância. O vice-prefeito da cidade estava lá, então, assim, o próprio poder público já vem olhando com outros olhos para o ecossistema de inovação e vem entendendo a necessidade do investimento nesse tipo de ação para a própria sobrevivência do mercado, né? Eu quero pedir, então, para o Roger fazer seu comentário e, na sequência, o Vinícius já fica a postos aí para fazer a consideração final dele. Vamos lá. Putz, gente, vocês vão abrindo o leque, que é mais, eu queria ficar mais tempo e não posso. Eu peço desculpas, eu vou ter que sair. Você falou de inovação. Eu comecei avaliador e mentor do Acelera Fiesc em São Paulo. E eu sou também avaliador e mentor do Inovativa Brasil e também do Programa Centelha. Então, eu respiro ecossistema de inovação e startups. Nós implantamos o primeiro ecossistema de inovação do Mato Grosso do Sul em Dourados. O segundo está sendo agora em Campo Grande. É um grupo bem organizado, sabe? O Sebrae encabeça e a gente vai junto fazendo. Então, isso é demais. Bom, antes de entrar na Web3, eu só queria fortalecer uma coisa que está escrito Gamifique aí em você, e eu não sei seu nome, você está moderando, desculpa, peço perdão. Desculpa, eu peço desculpa, eu acabei não falando, eu chamo Davi. Você é o... Bom, Davi, meu nome. O Davi falou, então assim, lembrar que gamificação não é só digital, não é só... Gamificação, ela pode ser feita pela forma digital ou não. E outra coisa, não sei se vocês falaram isso aqui hoje, gamificação não é novo. Gamificação existe há muito tempo já, assim como as startups existem há muitos anos. Startups é desde a década de 70 que existe startup, né, nos Estados Unidos. O Brasil é que foi depois chegando e tal, enfim. Gamificação, a mesma coisa. Metodologias ágeis, a mesma coisa, e aí por aí vai. Então, não é que é novo, é que demorou para chegar, ou chegou com uma outra nomenclatura, que nem ESG. Então, gamificação, aqueles pontos de cartão lá que começaram, né? Gamificação, motivação extrínseca, que o Rodrigo falou, e aí vamos entrar, né, no blockchain. Então, a gente tem lá, eu costumo dizer assim, para fechar mesmo, a gente tem um mundo real e a gente tem um mundo digital. Eu não gosto de falar virtual. Ele é real também, o mundo digital, ele é real também, só que ele é digital. Então, nós temos o mundo real, que a gente pisa, anda, faz as coisas. E nós temos o mundo digital, que chama Big Data, é a grande rede de dados. E lá tem uma ferramenta excepcional que chama blockchain. Bloco é bloco, chain é cadeia, é uma cadeia de blocos. Então, hoje, nós, seres humanos, já temos como ter o controle de muitas coisas através da blockchain, né? A blockchain não é só para por exemplo, NFT tem uma relação muito forte com blockchain. A blockchain não é só para o macaco do Neymar. A blockchain ela vai substituir muita coisa de cartório, por exemplo. A gente não vai precisar, nossos filhos, netos, não vão precisar daquela assinatura de tabelião, por exemplo. A blockchain com NFT vai abolir aquilo, né? Quem está aqui e é da área sabe o que eu estou falando, né? A blockchain e NFT a Web3 é a terceira virada de chave da internet. A primeira foi a internet crua, que a gente só acessava, não fazia nada. A segunda é aquela que a gente podia acessar e mexer, internet, colocar e-commerce. E a terceira virada de chave é a Web3, onde tem a blockchain. A blockchain é a terceira virada de chave com as ferramentas. NFT não fungible tokens, né? São os tokens não fungíveis, que são digitais. E aí você tem uma chancela de cartório, de banco, etc. Por isso que vai diminuir mais as estruturas físicas por causa da blockchain. Isso é uma coisa, e com NFT.
Play Games to Earn, no financeiro, tá? Então, eu sou investidor de cryptocurrencies, criptomoedas, o colega aí acabou de falar. Eu não sou minerador, eu sou investidor. Então, as moedas, elas navegam. Tem moedas que estão nesses departamentos, vamos dizer assim. Tem moedas de NFT, tem moedas de metaverso. Metaverso não teve aquele sucesso que o Zuckerberg esperava, né? Já a NFT está indo bem. E tem Play Game to Earn. Não sei se alguém me falar, tem uma molecada aí de 13 a 18 anos que jogam o dia inteiro e estão ganhando de 2 a 10 mil dólares por mês. Então, isso é Play Game to Earn. Eu invisto em moeda do Play Games to Earn, tá bom? Tem o nome lá, tem os nomes. E ele sabe, o colega aqui sabe, ele conhece as moedas aqui, ele sabe, foi para a Europa. Eu morei na Europa, morei na Inglaterra, em Londres, né? Só que foi bem anteriormente. Fechando para o Gamification, respondendo, né, junto com o Rodrigo, que o Rodrigo já respondeu, uma boa parte. É possível gamificação do blockchain? Totalmente possível, claro. O blockchain é um super aliado da gamificação. Sabendo usar, fazendo da forma adequada, é um mega aliado da gamificação. Isso daí não tem discussão. Quem conhece sobre blockchain, né, e conhece sobre essa Web3, a nova terceira virada de chave da internet, sabe que é um aliado da gamificação. Então, é isso que eu queria te agradecer. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Infelizmente, eu vou ter que ir. Com tristeza, viu? Mas foi um prazer conhecer a todos vocês. Valeu. Valeu, Roger. Agora chamar o Vinícius para fazer a sua consideração final. Depois o Reinaldo e, para finalizar o papo, o Rubens. Vinícius? Tchau, tô na rua aqui agora, voltando pro carro. Vamos lá. Quero agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bom. Como a Kathleen disse, é muito importante esses encontros, né? Enriquece muito aí essa troca de experiência, né? Como existe essa máxima, né? Aves da mesma plumagem voam juntos, né? E aqui a gente cresce, a gente desenvolve, a gente aprende, amplia os horizontes. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por tendências de mercado, né? Tecnologia. E a gente já sabe que a tendência é o seguinte, né? Ou você se adapta ou ela te engole, né? E eu venho do mundo do esporte, então de game, de competição, eu já estou um pouco acostumado, e foi isso que me trouxe principalmente para esse conceito, né? Para esse modelo que hoje está sendo, que a gente tem falado. Então, eu quero agradecer muito aí a todos vocês por tudo que foi dito, né? Foi muito enriquecedor mesmo. E é isso daí. Brigadão. Valeu, Vinícius. Reinaldo, suas considerações finais, por favor. Obrigado aí todo mundo. Só tenho a agradecer a Gamifique. Para a gente estar sendo realmente mais uma oportunidade de melhorar o nosso negócio, de desenvolver pessoas, nosso patrimônio, né? A gente acredita nisso. Obrigado a todos vocês. Para mim também aprendi muito isso, tem muita coisa bacana, muitas experiências aí na área de cada um, né? Conhecer o Rubens. Obrigado aí. Precisando de mim, estou aqui à disposição, né? Espero ter contribuído aí também com alguma coisa com vocês. Maravilha, Reinaldo. Muito obrigado pela sua participação. E agora, então, pedir para o Rubens. Foi todo mundo além do Rubens, né? Se alguém tiver faltado aí, levanta a mãozinha. Mas quero pedir, então, para o Rubens fazer a fala de encerramento dele. Pessoal, eu já estou no Uber aqui, né? Uberlândia é a terra do Uber, né? Todos sabem. Já estou no Uber aqui, que a empresa já fechou. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aí a todos os participantes, né? Foi um bate-papo muito rico. E é o que a Kathleen falou, né? Vamos cada vez mais desenvolver aí a nossa comunidade de gamification. E um agradecimento especial também a todo o pessoal do CID aí que está conosco, tá? Então, uma boa noite aí para vocês, tá? Um grande abraço. Valeu, Rubens. Bom, pessoal, então chegamos ao final desse Gamification Summit especial sobre gamificação em serviços financeiros. Quero agradecer a presença de todos aí, o Reinaldo, que trouxe aí as experiências
da RSF Cred com a nossa plataforma Gamifique, a Kathleen por ter trazido o case aí da Jornada Quest, o Rodrigo Richter, já figurinha carimbada aqui nos nossos webinários, especialista em gamificação, ao Elson e ao Vinícius por também virem representando a Gamifique do time de expansão, e a todos que estiveram conosco aí, quem só assistiu, quem só ouviu, quem fez comentário no chat, quem falou também, obrigado a todos. E já deixar aqui um convite, porque na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, nós vamos ter um Gamification Summit nesse mesmo modelo aqui, sobre transformação digital. Então, vou deixar aí o convite. Por esses dias a gente vai fazer a divulgação nas redes sociais. Quem quiser participar aqui nesse mesmo modelinho pelo Google Meet, vai ser muito bem-vindo. E esse vídeo aqui, em poucos dias, também vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado.